Você que precisa restaurar a fachada do seu condomínio, pare de ir até a farmácia. Consulte um especialista. Nós vamos te passar 4 importantes passos para que você tenha uma contratação eficiente e tenha o melhor desempenho possível. Primeiro passo, você precisa conhecer as características da sua edificação, da sua fachada. Por exemplo, se o seu prédio foi construído com alvenaria estrutural, ele vai ter um comportamento. Se ele foi construído com sistema reticulado, ele vai ter uma estrutura mista entre o concreto e o bloco da alvenaria. São 2 materiais trabalhando de forma diferente e você precisa conhecer este comportamento. O segundo passo é saber as camadas constituintes do seu revestimento. Normalmente, isso está em memorial descritivo, isso está no manual do síndico ou, através de investigações, a gente checa estas camadas. Para quê? Para você entender se você está trabalhando com uma camada única, para você entender que você tem um revestimento cerâmico sobre o emboço ou sobre a base diretamente, e entender fase a fase se tem um chapisco, né? Se tem exatamente todos os elementos constituintes do seu revestimento, para que depois você possa, no segundo passo, fazer os ensaios, a descida com a cadeirinha específica e fazer o ensaio de percussão, trazer essas informações a um projeto, um ensaio de mapeamento, para você localizar se existir pontos com concavo, que são falhas de aderência, em qual camada vai estar, se existe trinco ou não, tudo isso vai ficar mapeado. E o terceiro passo seria você fazer alguns ensaios para verificar a espessura de camada, verificar naquele ponto que teve a falha de aderência o porquê, se tem alguma situação relativa à divisão de estruturas, se você está trabalhando no sistema reticulado, ou seja, você vai conhecer um pouquinho mais juntamente com informações que você deve colher da edificação, com histórico de manutenção, se existe infiltração nas unidades internas, para que possa ser promovido o quarto e último passo, que é o projeto de restauração da fachada, onde vão estar descritos ali os tratamentos, os reforços e quais são os procedimentos um a um para que as empresas possam ser chamadas no processo de cotação, e aí você vai ter uma cotação mais uniforme, uma cotação mais equalizada, e o resultado final é o desempenho com a melhor contratação possível. Então, de posse desses 4 importantes passos e com o projeto definido, você vai ir ao mercado para fazer a cotação que eu lhe falei e obter a melhor contratação com o melhor desempenho possível.